Você vai acompanhar agora como vive Gil Rugai, um dos criminosos mais conhecidos aqui no nosso país. A nossa equipe de reportagem acompanhou todos os passos do ex-seminarista que matou o pai e a madrasta. Condenado a mais de 30 anos de prisão, o Gil deixou a cadeia durante uma saidinha temporária com autorização da Justiça. O que ele fez durante esses 7 dias, você vai conferir agora. Gil Rugai, um dos criminosos mais conhecidos do Brasil. Um ex-seminarista condenado a mais de 30 anos de prisão por ter matado o pai e a madrasta. Como ele vive hoje? Por onde ele anda? De um lado, um rapaz simpático, sorridente e religioso. Do outro, um assassino, frio e calculista. Afinal, quem é Gil Rugai? Durante uma semana, a equipe acompanhou com exclusividade os passos do presidiário que ainda cumpre pena por duplo homicídio. Autorizado pela Justiça a sair temporariamente da cadeia no interior de São Paulo, Gil encontrou parentes e amigos, fez passeios turísticos, visitou um templo religioso e se ajoelhou para rezar. 20 anos depois dos crimes, será que ele se arrependeu? Será que ele está pronto para voltar à sociedade? Terça-feira, 11 de junho, 6 da manhã. Os detentos de Tremembé, no interior de São Paulo, começam a deixar o presídio para mais uma saidinha temporária. Entre eles, Gil Rugai, famoso por um crime bárbaro que chocou o Brasil. Um duplo homicídio cercado de mistérios. 28 de março de 2004, Luiz Carlos Rugai e Alessandra Troitino foram assassinados com 11 tiros na casa onde moravam, na zona oeste de São Paulo. Dias antes do crime, Gil teria desviado R$25 mil da empresa do pai, a produtora, que funcionava nesta casa na zona oeste de São Paulo. Ele também cuidava da contabilidade da empresa e logo se tornou o principal suspeito do crime. Não. Eu não matei, estou inocente. Ele pode continuar negando, mas as evidências são contundentes. Começava aí um longo processo de idas e vindas para a cadeia, com uma série de decisões contrárias do Ministério Público e da Justiça. O julgamento só aconteceu em 2013. Eu vou provar isso, esse julgamento vai terminar com a condenação, eu tenho certeza, dele como sendo responsável por essa barbaridade que é matar o seu pai e sua madrasta, da forma tão covarde, cruel e fria como ele praticou. Eu diria que as provas estão do nosso lado, mas durante 9 anos se construiu um monstro. E o nosso papel nessa batalha é se desmistificar esse monstro e mostrar quem é de fato Gil Rugai. O resultado do julgamento não teve surpresas. Gil Rugai foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Gil chegou a recorrer contra a sentença em liberdade, mas desde 2016 cumpre pena em Tremembé, no chamado Presídio dos Famosos. Em 2021, Gil passou para o regime semiaberto e ganhou direito às saídas temporárias. Gil deixou o presídio e foi para a cidade vizinha de Taubaté, a 140 quilômetros de São Paulo. Ele ficou hospedado nesta casa alugada. Aqui o presidiário encontrou amigos e passou muitas horas com a mãe. Foi na companhia dela e do irmão mais novo que Gil saiu de carro para um passeio. Um encontro alegre, marcado por muitas conversas. Os três vão a um dos principais pontos turísticos de Taubaté, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o local está fechado. Mesmo assim, Gil Rugai parece se divertir em família. Em seguida, o trio segue para outra atração turística da cidade. Destino, o Museu Mazzaropi, que homenageia o ator e diretor que fez sucesso no cinema entre os anos 50 e 70. O clima segue descontraído e o trio parece uma família como qualquer outra,
se não fosse o fato de que Gil Rugai cumpre pena por ter assassinado o próprio pai. As pessoas não são obrigadas a conviver em lugares públicos com pessoas condenadas em cumprimento de pena. Se ele vai ao parque, se ele vai ao museu, se ele vai ao cinema, eu não sou obrigada a conviver com isso, nem eu, nem a sociedade. A saída temporária, ela tem uma outra conotação, que é o convívio da pessoa, o convívio do condenado com a sua família. Por isso que nós temos o Dia dos Pais, nós temos o Dia das Mães, né? Apesar de terem matado pai e mãe, nós temos a saída da Páscoa, que para mim não deveria existir nenhuma, mas já que existe, é exatamente para que eles se reencontrem, né? Esse preso com a família. Não é para ficar passeando, não. Não é para ter convívio social com todas as pessoas de bem. Depois da visita ao museu, Gil volta para casa onde está hospedado. Ele recebe a visita de um casal de amigos. Eles se abraçam e demonstram carinho. Na véspera de voltar ao presídio, Gil Rugai sai de casa novamente. Desta vez com outras pessoas com quem troca abraços. Será o último passeio antes do retorno à cadeia. Em pouco mais de 1 hora, o grupo chega ao Santuário de Aparecida, um dos principais centros de peregrinação católica do país. Aqui, o ex-seminarista se ajoelha e faz o sinal da cruz. Diante do altar, ele reza ao lado de uma Bíblia. Seria um sinal de arrependimento? Pode criar uma imagem de arrependimento, pode criar uma ideia de uma recuperação. E para a gente saber se isso é sincero ou não, só mesmo com uma avaliação psicológica. Mas muitas pessoas procuram realmente a religião como uma forma de reabilitação. Algumas conseguem. Como a gente não tem um diagnóstico firmado a respeito da personalidade dele, não dá para a gente saber, né, a real intenção que ele teve, a não ser que ele seja submetido a uma avaliação. Esta foi a nova saída temporária de Gil Rugai do presídio. Os advogados de defesa agora pedem a progressão para o regime aberto, para que ele possa cumprir o restante da pena em liberdade. Também pedem que Gil Rugai não seja submetido ao teste de Rorschach, que pode determinar se ele tem condições ou não de voltar ao convívio em sociedade. E esse é um dos poucos testes, assim, muito utilizados aqui no sistema forense brasileiro. Porque é um teste bastante confiável. Então, muitos, né, criminosos, assim, como Suzane ou os Nardoni, foram avaliados através desse teste psicológico. Ele dá as características de personalidade daquela pessoa, né? Então, é como se ele mapeasse a personalidade daquela pessoa. Né? E aí vai verificando se, ao longo do tempo, a pessoa foi mudando aquelas características de personalidade ou não. Então, nesse sentido, ele é um bom instrumento para avaliar as possibilidades de ressocialização ou não. Para os advogados de Gil Rugai, ele já passou por um exame criminológico que não recomendou a realização do teste. E, portanto, Gil estaria pronto para retomar a vida em sociedade. Será que ele poderá levar uma vida normal? Será que ele se arrependeu de ter matado o pai e a madrasta? Se ele tem um transtorno de personalidade, se ele foi diagnosticado com psicopatia, as chances de arrependimento é quase zero. Agora, se ele tem um transtorno de personalidade antissocial, ele pode sim ter um grau de arrependimento, de vergonha, de empatia. Depois de visitar o santuário, Gil Rugai está de volta à cadeia, onde cumpre os últimos anos da pena por duplo assassinato. Somente quando estiver finalmente em liberdade é que a sociedade saberá se ele não oferece perigo. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.